Lesp Cidadania está no ar. Tudo bem com você? Hoje vamos falar sobre o papel do fisioterapeuta no rendimento dos atletas paralímpicos. Recebemos em nossos estúdios Murilo Espina, fisioterapeuta especializado em esporte de alta performance. Tudo bem, Murilo? Obrigada por estar presente aqui em nossos estúdios. Muito obrigado pelo convite. E também participa deste bate-papo Pedro de Alcântara, que é atleta de halterofilismo paralímpico. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Obrigado pelo convite. Muito obrigada por vocês estarem aqui batendo esse papo com a gente na Lesp Cidadania. Conta para mim, o que é o fisioterapeuta de alta performance? O fisioterapeuta de alta performance é um profissional, né, que se especializou, né, em atividade física, em esportes, e principalmente em esportes de alto rendimento, onde você tem uma exigência diferente, um pouco diferente da exigência de uma pessoa que faz atividade física para a saúde, visando uma atividade para bem-estar ou até para reabilitação propriamente dito. Já a visão um pouco mais assertiva da fisioterapia de alto rendimento, ele visa evitar com que o atleta pare o treinamento, ou seja, que ele se machuque. Então, entra aí no campo também muito da fisioterapia preventiva. Como é que é, Pedro, estar nessa questão da... Você já vive e passa pela fisioterapia preventiva? Então, eu comecei no halterofilismo vai fazer uns 3 anos agora, em março. E antes do halterofilismo, eu fazia o basquete. Por mais ou menos uns 10 anos. Nossa. Quase. E aí eu conheci o halterofilismo nesse meio tempo. Aí como o basquete lá tinha a pandemia, aí a gente parou tudo. Aí eu conheci o halterofilismo e migrei para lá junto, conversei com minha mãe, aí a gente migrou para lá, no halterofilismo, e estamos até hoje. E Murilo, acontece muito dos atletas mudarem de esporte, de tipo de treino que ele está fazendo? Isso vem acontecendo. Ultimamente a gente implementou um programa, né, chamado de programa de transição, né? Alguns países já têm feito isso daí, né? O Brasil acabou evoluindo muito os seus resultados, e para a gente melhorar ainda mais, hoje a gente está nos top 5, né, dentro dos Jogos Paralímpicos. Então voltamos agora dos Jogos de Paris com a 5ª melhor campanha, né, e a melhor campanha nossa da história. E a gente implementou até então a transição, ou seja, são atletas que de repente têm um perfil para uma modalidade esportiva, mas aí ele consegue chegar a um nível nacional de rendimento. E a gente observou que alguns atletas teriam também como render um pouco mais, né, analisando do ponto de vista biomecânico, de fibra muscular. Então, existe uma ciência do esporte por trás, outros profissionais por trás, que vão avaliar, não, olha, de repente o perfil desse atleta, ele é bom no basquete, mas de repente ele poderia se dar melhor em outra modalidade. E a gente convida os atletas para uma experimentação, esse atleta experimenta, e logicamente a opção é sempre do atleta de troca de modalidade ou não. Então ele vem experimentar a modalidade, ele recebe o convite, é realizado alguns testes e ele pode fazer a mudança da atividade de acordo com o critério dele mesmo e da comissão técnica que avalia e julga ser uma escolha melhor do que ele vem se desenvolvendo até então. Com você foi assim, Pedro? Foi assim. E como é que foi na hora que eles estavam lhe avaliando? Você falou assim, bom, eu fico no basquete, eu vou para o halterofilismo. O que facilitou a sua migração, a sua transição para o halterofilismo? O basquete era mais um esporte coletivo e o halterofilismo é mais individual. Então eu conversei com a minha mãe, aí a gente decidiu isso em poucos minutos, assim. E o seu rendimento é melhor? Sim, muito melhor. Como é que funciona essa questão do rendimento, Murilo? O rendimento ele vem atrelado aos resultados em competições, né? Ou semanas de treinamento, e aí a gente faz um monitoramento. Então a gente vem acompanhando os atletas e as marcas desses atletas, né, dentro de competições nacionais, e a gente olha para o ranking internacional e faz um comparativo. Então esse atleta, a marca que ele tem feito em nossos eventos nacionais, em comparação a eventos internacionais. Então como é que ele estaria
no ranking internacional se ele conseguisse replicar essa marca num evento internacional. E aí a gente oferece essa possibilidade para que o atleta tenha uma oportunidade de migrar de esporte, de modalidade, para que ele atinja aí a sua melhor performance. Então, o Pedro mesmo, no basquete, ele ficou bastante tempo, né? E aí, logo depois que ele fez a migração para o halterofilismo, ele já conseguiu chegar à seleção brasileira, ele foi para o Parapan de Jovens, né? O último Parapan de Jovens, e ele conseguiu chegar ao pódio, então foi medalha de bronze no Parapan de Jovens, parabéns. Então conseguiu aí representar o Brasil num evento internacional, né? Eu acho que com o basquete ele não tinha chego à seleção propriamente dita, né? Não, ele não tinha chego à seleção competição. propriamente dita. Então, com essa troca de modalidade, ele teve a oportunidade, uma chance de ter uma performance individual, né? Um pouco mais assertiva e possibilitou ele um evento internacional. E como que é a sua dedicação ao esporte? Como Então, que é a sua rotina? Conta pra gente. Eu treino de terça a sexta, das 9 às 11. E é um treino bem pesado em comparação ao que era do basquete. E eu gosto muito, tipo, muito E você mesmo. estuda ainda? Não, terminei já. Já se formou? Já se formei. E, professor Murilo, como é que é essa questão do ensino, da educação com os treinamentos? Há alguma exigência? A gente tem um projeto muito interessante lá, a gente tem alguns projetos de escolinha de esportes, e as escolinhas de esportes para trabalhar com as crianças, né, a partir dos 7 anos de idade, essas escolinhas elas vêm atrelada à disponibilidade de vagas, e a manutenção dessa vaga é de acordo com a apresentação do boletim. Então a gente tem lá um setor de desenvolvimento esportivo do Comitê Paralímpico Brasileiro. Esse setor de desenvolvimento esportivo é uma equipe multidisciplinar também, com diversos profissionais, e dentro das exigências de participação do aluno, vem um acompanhamento escolar. Então os pais devem apresentar o boletim, então nas reuniões pedagógicas os pais vão e contribuem com a informação, passam para os professores se realmente o aluno está frequentando as aulas, se o aluno tem mantido o seu rendimento na escola adequado, se ele de repente começa a cair o rendimento, então é chamado os pais para conversar, então o professor conversa com o aluno, então verifica se de repente o treinamento está afetando essa dinâmica de tempo de estudo. Então isso é muito bem alinhado junto com os pais para que sempre caminhem junto. E fora isso, para os mais adultos, a gente tem os projetos de graduação. Então existe o projeto de atleta cidadão, onde temos parcerias com várias instituições de ensino e são oferecidos durante a carreira do atleta oportunidades para ele fazer a sua graduação, a sua pós-graduação, testes vocacionais para direcionamento de carreira, porque a gente sabe que a vida do atleta ele tem um período aí, né, de vida, digamos assim. E aí a gente quer preparar esse atleta para esse período também de transição, pós-carreira. Então, a área educacional ele tem que vir atrelada. Hoje, como que você se autoclassifica? Qual a sua carreira? Então, eu tô migrando para o profissional e tirando, tipo, um pouco do nervosismo, assim. Um halterofilista profissional paralímpico. Isso. O que representa isso para uma sociedade? Como você falou no início, o Brasil é top 5. A gente teve uma evolução muito grande, né, nessa área das Paralimpíadas, né? Exato. O paradesporto aqui no Brasil evoluiu muito, né? Ainda hoje estamos ainda comemorando, foi ontem o aniversário de 30 anos do Comitê Paralímpico Brasileiro, então é uma instituição nova, né? Se a gente pensar do ponto de vista de tempo de maturação, então é uma instituição nova e que teve excelentes resultados. Esses excelentes resultados, ele vem acompanhado do desenvolvimento também profissional, então nós precisamos não só desenvolver o atleta, mas todos os profissionais que acompanham o atleta. Então, dentro desses cursos e dessas oportunidades que são oferecidos para os atletas, a gente também promove cursos para os profissionais. Então, os cursos para se especializar na medicina esportiva,
Na fisioterapia esportiva, né? A educação física, a nutrição, a gente tem o pessoal da psicologia, então existe uma equipe multidisciplinar que também vem crescendo e vem se desenvolvendo na área esportiva para dar suporte para os atletas, para que a gente consiga realmente chegar ao top 5 como aconteceu. E o mais difícil não é chegar, é se manter entre os top 5, né? A gente conseguiu o top 5, a gente ficou com uma medalha de ouro à frente do 6º colocado. Então a gente quer avançar, mas não pode esquecer que atrás da gente também vem alguns países muito fortes querendo também avançar nesse sentido. Pedro, qual que é o maior desafio para um atleta de alta performance como você? Ficar focado, permanecer focado e ter um bom rendimento em todas as competições, ou pelo menos a metade. E você chega lá e apenas, olha o apenas, e treina com os halteres, ou o seu treinamento começa muito antes disso? Muito antes. Como? Alimentação, descanso, isso, mais ou menos. Qual que é a maior dificuldade que você enxerga? É isso que ele falou, né? O atleta, diferente de outras profissões, né? Então a gente, as nossas profissões, da maioria das pessoas, você começa o dia de trabalho, né? Vai almoçar, e finaliza o dia de trabalho e vai para sua casa. O atleta, ele é diferente, ele tem que ser atleta 24 horas. Então, como ele falou, então o trabalho dele não é só na hora do treino, porque se ele não comeu bem, ele não vai treinar bem. Se ele não dormiu bem, ele não vai treinar bem. Então, esses fatores são trabalhados conjunto, né? São 24 horas vivenciando a profissão. Então, e aí o menino novo, né? Então você tem Quantos anos você tem? 21. Então, no auge ainda da juventude, então você tem aí os eventos sociais, né? E os amigos convidando, né? Para festas, para sair, no cinema e tal. E muitas vezes ele vai ter que abdicar de algumas coisas, porque ele falou, não, amanhã eu tenho que acordar cedo, então eu preciso dormir cedo hoje para estar amanhã treinando bem, né? Então, é 24 horas pensando no rendimento dele na performance. E acaba tendo que abrir mão de algumas situações sociais. E você, como líder de um time, de um grupo, já precisou chamar atenção? A gente sempre tem que puxar um pouquinho de orelha, né? Faz parte porque eles são novos, né? Então, assim, por vez ou outra acaba a emoção vindo mais forte. Então, às vezes é uma modalidade que depende do peso corporal, então eles não podem passar do peso corporal. Então, a dieta tem que ser muito regrada. E a gente chega em alguns eventos, como uma Vila Olímpica de Paris, e você tem uma disposição enorme de alimentos, 24 horas. Então, se ele quiser ir às 3 da manhã no restaurante, ele tem muito o que comer. E assim, experimentar comida de outros lugares. Então, existe essa curiosidade, mas ao mesmo tempo ele está no controle de peso, ele precisa seguir uma dieta. Então, às vezes, a gente tem que lembrar sempre que existe um trabalho a ser feito, e a gente não consegue resolver isso de um dia para o outro. Então, é um processo, né? Ele tem que vir reeducando ao longo da trajetória. Nessa sua prova que você recebeu medalha de ouro, medalha de bronze, onde foi? Na Colômbia. Na Colômbia? Na Colômbia. E como é que foi a evolução do trabalho lá? Em quantos dias você ficou? A questão do peso, se é controlado dia a dia? Sim, dia a dia. Até mesmo na própria prova mesmo, o juiz pesa antes, como funciona? A gente pesa um dia antes da competição e a gente tem que, como o Murilo disse, a gente tem que se regrar bem por causa do peso. Igual eu mesmo, às vezes o peso está um pouco abaixo, aí eu tenho que tomar um pouco de água para chegar no peso certo, para aí no dia da pesagem dar certo o peso. Aí para chegar nisso. E tem essas alterações de peso, né? Por conta da deficiência. Então, assim, ele acaba não tendo movimento das pernas durante um voo longo. Então, se você chega muito em cima da hora, esse voo longo vai acabar retendo um pouquinho de líquido com o processo circulatório, ele ficou muito tempo sentado. Então, existe toda essa preocupação, e ele está chegando no evento e já vai pesar. Olha, controla o peso. Ele mudou a alimentação, mudou o tempero. Então, é uma comida que tem um pouquinho mais de sal, retém um pouquinho de líquido, reteve um pouquinho de líquido, vai aumentar o peso. As meninas também, a gente tem a parte da medicina que vem alinhado para controlar
controlar o ciclo menstrual, essa alteração hormonal, porque chega uma competição importante, ela está ganhando um pouquinho de peso e não pode. Então isso daí tem que ser tudo programado antes do evento principal. Porque não adianta sair fazendo jejum 12 horas ou 24 horas, né? Não dá, porque daí ele perde a força, né? Ele cai a força, né? E você já teve que fechar a boca? Como é que é? Na verdade, não. Não, Você é muito regrado nesse sentido. Normalmente eu tenho que comer bem mais do que eu comia antes, normalmente, assim. Bem mais. Ele é um dos privilegiados porque ele trabalha na categoria mais confortável. Ele trabalha numa categoria acima. Então, para ele estar na categoria acima, o peso dele precisa estar mais acima para ele estar mais forte. Então, diferente de outros atletas, a categoria dele fica mais confortável para ele, porque é feito também um estudo para saber qual é a melhor categoria para ele. Então, se de repente esse ano a gente avaliar e a marca dele for mais competitiva, por exemplo, para esse ano que a gente está iniciando o ano 1 do ciclo Los Angeles, então a gente já começa a pensar no ciclo Los Angeles. Esse ano a gente tem o campeonato mundial, então quem quer estar em Los Angeles precisa passar pelo campeonato mundial. E se a gente avaliar que dentro da categoria dele, ele para ser mais competitivo, ele precisa cair de categoria, aí ele vai precisar entrar numa dieta para baixar um pouquinho o peso corporal. Então aí ele vai começar a sofrer um pouquinho. Por enquanto a categoria que ele está hoje, acaba para ele ainda competitivamente sendo confortável, ele consegue se manter. Mas pode ser que mude ao longo do processo. Agora, Murilo, nós tivemos aí durante as Olimpíadas do ano passado e também durante as Paralimpíadas, aqui na LESP, vários eventos com atletas do time São Paulo, do time Brasil. O que esse olhar da mídia favorece a questão do esporte em si? Eu acho que, acima de tudo, o reconhecimento, né? O reconhecimento as pessoas entenderem o olhar, que não é olhar para do que ele não consegue fazer, é olhar das potencialidades que o atleta consegue fazer. Então, assim, para mim não importa o que ele não consegue fazer, para mim o que vai importar é o que ele consegue fazer. Então, dentro desse olhar de potencialidades, você consegue deixar o atleta com uma maior visibilidade, né? E essa maior visibilidade, para ele, é um reconhecimento. Então, às vezes, não é só a questão da medalha, porque a medalha, logicamente, vai contemplar o trabalho tudo. Mas, às vezes, o reconhecimento da mídia, o reconhecimento das pessoas que estão em torno, começam a ter um incentivo dele, de ele ir sair da casa num dia de chuva, porque é muito mais difícil, vai pegar um trânsito. Então, incentiva o atleta e oportuniza ele novas diretrizes, né? O que significa esse ciclo 1 de Los Angeles? A próxima Olimpíada é daqui 4 ou 6 anos? 4 anos. Daqui 4 anos. Então, na modalidade do levantamento de peso, que é a modalidade onde o Pedro participa, ela tem, algumas modalidades têm um pouquinho de um caminho diferente. Então, a gente chama do caminho, agora está abrindo um caminho para Los Angeles. Significa o quê? O atleta ele precisa passar por algumas competições obrigatórias, de acordo com o regulamento da Federação Internacional, que é a federação que rege a modalidade, e que a gente tem que seguir. Então, se o Pedro quer estar em Los Angeles, ele obrigatoriamente, como ele já foi para um evento internacional, ele já tem uma classificação funcional. Então, ele não é a primeira aparição, ele já é um atleta já conhecido da comunidade internacional. Então, obrigatoriamente, ele tem que estar no Campeonato Mundial esse ano no Egito. Se ele não tiver, ele automaticamente já está fora desse caminho. Ah, entendi. Né? E aí, o ano que vem, ele precisa passar por mais 2 eventos obrigatórios. Então, todo ano, existem alguns eventos obrigatórios que a Federação Internacional determina que esse atleta tem que passar até chegar aos Jogos de Paris. E nesses eventos obrigatórios não basta ir, ele tem que ir e ter uma boa colocação. Então, não necessariamente, ele tem que ter uma boa colocação, porque no final, quando fecha o ranking, a gente fala, para Los Angeles, não são todos que estão no ranking que vão. Somente os 8 primeiros de cada categoria que são classificados. E dentro desses 8 primeiros, o país não pode ter 2 atletas representantes. Então eu não posso ter, por exemplo, o Pedro e mais um nessa categoria. Mesmo se tiver 2 durante todo o caminho, quando chegar no último ano dos Jogos, então só um vai ser classificado. Mesmo se eu tiver ele em primeiro do ranking, um outro brasileiro em segundo do ranking,
só vai um dos dois. Cada país só pode levar um representante de cada categoria de peso corporal. Então existe todo esse caminho e eles têm esse entendimento que eles têm que estar nesse evento. Só que para estar nesse evento, ele precisa estar em alta performance, precisa estar com resultados que vale a pena a gente levar ele para uma competição. E Pedro, você sonha com Los Angeles? Sonho, com certeza. Muito ainda. Já está treinando inglês também? Não, não, ainda não. Indo falando idioma vai ser mais gostoso, né? E a questão do apoio financeiro? Quem participa do esporte de alta performance recebe alguma ajuda estadual, nacional? Como que é isso? A gente tem hoje uma rede de apoios, né? Então a gente tem assim, os atletas que estão em alto rendimento, então são os atletas que estão, por exemplo, no time São Paulo, né? Que recebem a bolsa, né? Do governo do estado. Ele é um aspirante. Né? Isso. E aí nós temos também os atletas, por exemplo, que foram para Paris, são atletas que são contemplados pela Bolsa do governo federal e esses atletas existem a renovação da Bolsa de acordo com os resultados. Então esses atletas que recebem a Bolsa, eles fazem um plano esportivo e esse plano esportivo vai passar para o Ministério, olha, são essas competições que eu tenho esse ano. E essas competições, a minha meta é estar entre os 3 primeiros, é entrar entre os 2 primeiros. Então ele tem que colocar no plano esportivo quais são as metas de cada evento esportivo que ele vai. Então, se ele colocou no plano esportivo, se o Pedro colocar no plano esportivo que ele vai estar, por exemplo, na Copa do Mundo que tem em Santiago esse ano, e de repente, nos critérios que o Comitê Brasileiro realizar, ele estiver fora dos critérios, ele não entra na renovação da Bolsa. Né? Então, realmente, a Bolsa vai contemplar, existem essas bolsas que estão contemplando esses atletas que continuam no alto rendimento. Meta dada é meta cumprida? Sim, com certeza. Hoje aqui no Alesp Cidadania, nós estamos falando sobre o esporte de alto rendimento, de alta performance na área das Paralimpíadas. Em instantes retomaremos com esse bate-papo com Murilo Spina e também com Pedro Alcântara. Até daqui a pouco. Retomamos aqui o nosso bate-papo no Alesp Cidadania, hoje falando do esporte de alta performance na área das Paralimpíadas. Nós temos aqui em nossos estúdios o Murilo Spina e também o Pedro de Alcântara. Murilo, conta pra gente, o que você faz? Você que há 25 anos está na área e a sua formação inicial é de fisioterapia, é fisioterapeuta, mas também é professor de educação física. Isso, me especializei em fisiologia do exercício e aí acabei indo para Unifesp, Escola Paulista de Medicina, a gente fez um mestrado lá em ciência do esporte e hoje acabo atuando aí em diversas áreas, mas sempre focado ao esporte de alto rendimento. Então, trabalho hoje com reabilitação, tenho um consultório que trabalha com fisioterapia esportiva, né? Também trabalho diretamente com o Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Na gestão do levantamento de peso paralímpico e trabalho também com a Unifesp, no Centro de Traumatologia do Esporte, né? Que existe dentro da Unifesp, é a disciplina de medicina esportiva, onde lá a gente tem um núcleo e esse núcleo a gente trabalha atendimento, ensino e pesquisa. Então a gente faz o atendimento dos atletas, por exemplo, a gente tem os atletas de alto rendimento que usam a fisioterapia, por exemplo, do Comitê Paralímpico, nas viagens. Então é um atleta de alto rendimento que ele já tem uma equipe para dar esse suporte para o atleta. Isso. E os atletas que estão iniciando ou na fase de transição, o Pedro está nessa fase de transição, como ele falou, que está se profissionalizando, então são atletas que a gente chama que estão na fase de transição. Esses atletas, eles precisam também de um atendimento especializado. E aí, lá no Centro de Traumatologia do Esporte, a gente tem um núcleo de medicina esportiva, onde recebe esses atletas e aí vai dar todo esse suporte. Então a gente tem a área da psicologia, a área da ortopedia, da medicina esportiva, da fisioterapia, onde esses atletas podem usar esses serviços gratuitamente via SUS
sem custo nenhum, um serviço especializado, com profissionais especializados. Então a gente também trabalha no atendimento ao público e desse atendimento a gente gera pesquisa e também a gente tem alguns cursos de formação para a especialização desses profissionais. Médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, psicólogos, porque a gente precisa desses profissionais especializados para continuar dando suporte para as futuras gerações. Pedro, a questão da alta performance nada mais é do que um atendimento multidisciplinar de todas as vias. Sim, isso. Então, como eu falei, além da minha parte, tem que ter a parte dos outros, né, dos médicos e tal, mais o meu mesmo. Tipo, focar em meu corpo, e se eu estou bem, aí vai. Mas com todos esses profissionais lhe assistindo, né? Sim. Lhe auxiliando, desde Sim. o nutricionista, a questão da fisioterapia preventiva, que deve ser super importante. Sim. E você conhece pessoas que fazem alta performance e que não tiveram muita atenção com a fisioterapia preventiva e que acabaram se lesionando? Não conheço ninguém. A atenção é muito grande? A atenção é grande. A gente tem, dentro desses projetos, a gente trabalha do treinamento... a gente fala que é semana de treinamento dos jovens e do adulto. Então, nessas semanas de treinamento, quando a gente convoca alguns atletas que estão se desenvolvendo e são jovens, então a gente trabalha a parte educacional juntamente. Então, ele vem e passa uma semana com a gente realizando uma semana de orientação. Então, ele tem contato com os técnicos da seleção brasileira, a gente traz os professores desses atletas juntos para ter o contato com os técnicos da seleção brasileira e nessa semana eles vão aprender um pouquinho sobre fisioterapia preventiva. Então a fisioterapeuta da seleção vai passar para eles as orientações para que eles façam nos seus treinamentos. Ele tem palestras sobre nutrição, ele tem palestras sobre exames de dopagem, então o que ele pode tomar de medicação, o que ele não pode tomar, que é importantíssimo, isso pode afetar a carreira diretamente do atleta. Então essas palestras são colocadas já na semana de treinamento dos jovens, para que eles e os próprios professores que estão acompanhando tenham essa orientação desde o início. Você já está nesse momento de transição, já está conseguindo assistir essas palestras? Ainda não? Sim. Sim? Sim. E qual a atenção que você tem, o que lhe chama mais atenção em meio às palestras? Então, ter mais um pouco mais de conhecimento do que eu não tinha antes e a vontade de querer aprender mais. Olha que legal. Nessa questão da dopagem que você falou, o que pode e o que não pode? O que a gente acha que é uma coisa, não, mas foi uma simples dipirona e isso não uma simples vetado. Neosaldina pode comprometer. Então, existe a Agência Internacional que regula, né, a dopagem no mundo todo. E sempre no início do ano elas soltam uma lista de medicamento, né? Essa lista de medicamento é publicada no site internacional. E essa lista de medicamento, ela precisa ser divulgada para que todos tenham o conhecimento. Então, o Pedro, por exemplo, se ele for passar numa consulta médica, ele já sabe que ele tem que avisar o profissional, olha, eu sou atleta e eu passo nas competições, eu posso passar por um exame antidopagem. Então, o profissional da área da saúde que está atendendo ele, tem que saber, ele sabe onde pesquisar, e algumas medicações, para a população normal, ele pode passar. Para um atleta, ele não vai poder passar. Então, ele vai ter que tomar esse cuidado, porque ele pode ser submetido a um teste numa competição esportiva. O que, por exemplo? Sem dar o nome comercial, você saberia falar de alguma substância? Uma Neosaldina, né? Que é a dipirona? Não, dipirona não. Existem algumas substâncias que em competição é proibida e fora da competição ela é permitida. Né? Então, por exemplo, você pega um remédio para pressão alta que a pessoa toma um diurético. O diurético ele é proibido porque é uma categoria que trabalha com peso corporal. Então, mesmo que ele for um hipertenso, ele não pode tomar alguns tipos de medicações. Então, ele vai ter que mostrar para o médico que ele não pode tomar certas medicações porque ele vai ser submetido ao exame antidopagem. Então, mesmo com atestado médico, ele precisa ter uma autorização de uso terapêutico, é chamado. Então, é enviado para a Agência Nacional Antidopagem,
que ele necessita tomar essa medicação, e aí isso é analisado por um grupo de médicos, e aí vem a resposta, olha, você está autorizado a partir de agora a usar. Então, ele primeiro recebe a autorização de uso, para depois usar. Não é porque o médico passou que ele já pode sair usando. Ele primeiro tem que entrar com uma solicitação de uso terapêutico. Agora, Pedro, o que você faz, qual o momento que você consegue relaxar em meio a uma prova? Depois que ela acaba, assim, tipo, aí a minha cabeça já esquece tudo. Antes mesmo de sair o resultado ou depois que sai o resultado? Depois que sair. Depois que sai o resultado. Vocês treinam isso? Essa questão da saúde mental do atleta é muito importante? É muito importante. A gente teve, inclusive, um dado muito importante nos Jogos de Paris. A gente teve 4 medalhas no levantamento de peso paralímpico, foi a maior marca histórica, né? A gente tinha conseguido uma medalha no Rio, uma medalha em Tóquio. Então, as 2 últimas edições que a gente medalhou foi com uma medalha. Nessa edição de Paris, nós voltamos com 4 medalhas nessa edição. E, especialmente, os 4 atletas que ganharam medalha foram 4 atletas que utilizaram do recurso e do atendimento da saúde mental, ou seja, que utilizaram muito a equipe da psicologia esportiva. Então a gente tem uma equipe de psicologia esportiva que toda semana de treinamento vem trabalhando com eles, individualmente trabalha, e especialmente as 4 medalhas foram 4 atletas que usaram bastante essa parte da saúde mental, de você estar tranquilo um dia antes da competição, para você não ficar tão ansioso no dia da competição, para você conseguir dormir um dia antes da competição. Então, esse controle do emocional é muito importante, porque ele vai estar num evento dessa magnitude, ele não está acostumado com tudo que envolve um evento desse, né? Então, ele acaba indo em competições nacionais ou até na Colômbia, você tem um público menor. Quando você vai para uns Jogos Paralímpicos, né? A arena já era diferente, então era montada a 360 graus, se ele olhava para o lado tinha gente assistindo, então era público até o teto, mais de 5.000 pessoas num ginásio, então é uma sensação que o atleta normalmente não tem, então ele sente realmente a pressão, porque é um evento muito grande, a Vila Olímpica é grande, é tudo com uma dimensão que eles nunca vivenciaram, então precisa ter o acompanhamento da saúde mental para que ele consiga lidar com essas situações e isso não interferir na performance dele. Para não se deixar deslumbrar, né? Exato. Porque quando você foi, que nem você foi para a Colômbia, como é que foi a prova lá? Onde você ganhou a medalha de bronze? Então, a gente no halterofilismo tem 3 movimentos, eu consegui validar um dos 3. Aí, no primeiro e no segundo eu não consegui, mas no primeiro foi por conta que eu estava um pouco nervoso, aí nos outros 2 eu já estava um pouco mais tranquilo, aí no terceiro foi tranquilo, muito mais do que no segundo. E de lá para cá, você consegue trabalhar esse nervosismo, essa questão da saúde mental, para que nas próximas provas você tenha um melhor rendimento? Sim, eu consigo porque um dia antes da competição, ou eu ligo para minha mãe ou para algum parente meu, aí eles falam, vai lá, vai dar seu máximo, se der medalha, deu, se não der, tudo bem, mas o importante é dar o máximo. Aí eu vou tranquilo. Qual o nome da sua mãe? Ela que está aqui nos bastidores. Sim, Cássia. Cássia, te acompanha desde sempre? Desde sempre, desde o basquete, qualquer coisa ela vai. E é sempre assim? Os alunos são acompanhados pelos pais, quando possível? Quando possível, sim. A maior parte não, porque a gente tem a vida dos pais também, corre paralelamente, né? Então, cada um tem os seus trabalhos, então as suas rotinas. Boleto para pagar? Exatamente. Então, é difícil ter esse acompanhamento dos treinos todo dia, né? E eu acredito, assim, que eles precisam ter também a liberdade e autonomia. Então, às vezes, eu mesmo chamo alguns pais de conversa e falo, olha, agora ele tem que vir sozinho para o treino. Porque na ânsia de o pai querer proteger um pouco, né? Olha, não, mas ele é cadeirante, como é que faz na calçada na rua? E se ele cair, ele tem que aprender a se virar. Então ele precisa ser solto para que ele tenha autonomia e independência. Então a gente nem cobra muito esse acompanhamento muito de perto,
a não ser nos eventos, claro, na torcida, mas é porque ele precisa ter uma independência também, ele tem que ter autonomia para tocar a vida dele, mesmo ele estando sozinho, ele tem que se virar sozinho. Então, a mãe e o pai, a família não vai estar sempre em volta, né? De 0 a 10, em quanto está a sua autonomia hoje? Agora tá 10. Agora tá 10. Agora conta pra gente, em relação à questão, ele tem uma deficiência física, uma deficiência motora, ele pratica levantamento de peso. Como é que outros atletas, é por tipo de deficiência? Como que é? Explica pra gente, por favor, isso numa prova paralímpica. O que acontece? O atleta, ele antes de iniciar uma prova paralímpica, né, dentro do esporte, ele passa por uma avaliação de profissionais que têm a expertise para avaliar qual é a sequela dessa deficiência. Em cima dessa sequela, ele vai conseguir categorizar esse atleta para que ele compita num grau de igualdade com outros atletas que têm uma função e uma performance próxima da dele, né? Já no levantamento de peso, a gente brinca que é uma das modalidades mais inclusivas do movimento paralímpico. Por quê? Porque não existe divisão de classes funcionais. Então, o critério, a gente chama de critério mínimo de elegibilidade, ele precisa ter uma quantidade de pontuação mínima para que ele consiga entrar na modalidade. A gente fala para ele ser elegível. E a partir daí, a divisão de classes vai ser por peso corporal. Então, ele vai subir na balança e ele vai ver qual é o peso corporal que ele se enquadra. São 10 categorias de peso corporal masculino e 10 feminino. Falando agora de outras modalidades, você tem a natação, o atletismo, o próprio basquete. Essas deficiências são analisadas e são avaliadas de acordo com a função, né, que é desenvolvida, ou seja, qual é o impacto da deficiência na performance do atleta. Então, quanto que ele tem de controle de tronco, quanto de velocidade que ele tem, se a natação ele consegue sair do bloco em cima, ou se ele tem que sair já de dentro da água. E essas avaliações são feitas por profissionais que são chamados de classificadores esportivos, e esses classificadores vão o quê? Vão dividir e vão agrupar esses atletas por classes funcionais. E aí eles competem num grau de potencialidade próxima para que eles tenham um grau de igualdade no melhor momento da performance dele. Existe no alto rendimento gente que toma anabolizante? Olha, isso daí existe, é uma Atleta, febre, isso existe, é uma febre, né? Eu digo até que é um problema de saúde pública hoje no Brasil, né? Eu ainda trabalho também com academias, então eu vejo que é um problema de saúde pública, mas dentro do desporto, eles são submetidos a testes aleatórios, então eles não ficam sabendo do teste. Os atletas, por exemplo, ainda essa semana a gente passou para a agência, os atletas que foram para Paris, os atletas medalhistas, eles ficam num radar. Esse radar, ele tem que passar um relatório aonde ele mora, que horas que ele sai para treinar, aonde que ele treina, que horas ele treina e aonde ele vai estar. Então ele pode receber a visita de um oficial antidopagem às 6 da manhã na casa dele. Então eles sabem que eles são rastreados e que eles serão cobrados do ponto de vista de idoneidade do resultado, né? Então, se ele usar, ele está consciente de que ele pode, de repente, ter algum problema e ser banido do esporte. Ele começa a ter uma suspensão e aí ele começa a ter problemas até com o recebimento de Bolsa Atleta. Então, porque, afinal de contas, é business, né? Exato, é o cotidiano dele, é o trabalho dele. É diferente de um atleta recreacional. Ele é cobrado por isso, se ele está recebendo por isso, ele vai ser também cobrado profissionalmente por isso. E se ele for pego num resultado adverso, né, num exame analítico adverso, a bolsa também é retirada dele e ele tem que devolver ainda os rendimentos da bolsa. Então os atletas hoje que estão em nível de alto rendimento, eles acabam tendo essa consciência, e o Comitê Paralímpico Brasileiro tem uma equipe também de saúde que orienta esses atletas a todo momento, que nutre de informação os atletas e nutre de informação principalmente os técnicos para que isso não ocorra. Você já recebeu essa visita? Não, ainda não. Mas está tranquilo? Uhum.
Uma outra pergunta. Nós estamos na Casa do Povo, na Alesp, na Assembleia Legislativa, onde aqui já foram aprovadas leis de incentivo ao esporte com a Bolsa Talento e a lei de incentivo. Qual que é o significado disso para vocês? Eu acredito que, assim, dessa forma, com essas leis e essas aprovações, né? Por exemplo, meninos como Pedro, crianças, eles conseguem visualizar um norte, eles conseguem visualizar uma carreira, né? Uma possibilidade de ele estar sendo valorizado pelo que ele se dedica, pelo que ele gosta. Então ele consegue traçar a sua carreira em cima de um resultado, né, de um trabalho. Então ele passa a encarar aquilo como efetivamente um trabalho, porque ele está sendo remunerado pelo que ele tem feito. E também vai acabar dando um incentivo maior para quem quer fazer esporte ou para quem já está. E isso vai dando uma felicidade para a pessoa que não conhece ou para quem já conhece o esporte, né? E até porque você vai tendo esse incentivo, quer ou não, é um incentivo. Sim. Vai caindo para você, na sua conta, para ajudar também em casa, tudo. Então, isso você está trabalhando para o esporte, para o Estado. Isso lhe dá prazer? Dá, muito. Qual o seu maior sonho hoje? Agora, ir para as Paralimpíadas e ajudar minha mãe em casa, que é maior do que as Paralimpíadas, mas também chegar nas Paralimpíadas. Conta alguma história para a gente que você se recorda, de algum aluno, de grupo que você tenha treinado. A gente teve um caso agora, numa medalha, um atleta, ele vinha trabalhando numa categoria de peso corporal, né? Ele vinha trabalhando para se classificar, né, para Paris, e acabou não conseguindo a classificação nessa categoria de peso corporal. Mas ele tinha feito uma marca, né, há um ano atrás, ele foi num evento internacional e ele estava um pouquinho fora do peso, ele acabou competindo em outra categoria, na categoria de cima. E ele ficou com essa marca lá. Teve uma migração de 4 atletas nessa categoria, a hora que fechou o ranking para Paris, e ele que estava lá embaixo, ele subiu 4 posições. Ou seja, essa categoria que ele nem estava contando, ele acabou sendo chamado, a vaga caiu para ele, surgiu, e aí ele já estava fora do peso. Então ele teve que, aí, em 50 dias, perder 10 quilos aí em 50 dias. Então, assim, são fatos que ocorrem e o atleta acaba sendo pego de surpresa. Então a gente fala que sempre tem que estar ligado em todos os momentos, todas as categorias que você compete, porque pode acontecer de um atleta migrar de categoria e surgir a vaga inesperada. Então era um atleta que voltou da viagem praticamente chorando de tristeza da última competição, e quando fechou o ranking veio a notícia que ele... E ele conseguiu alguma medalha? Ele não conseguiu medalha, mas a felicidade dele de ter ido, porque ele já estava em casa já... Ele falou, já estava sem treinar uma semana, eu sabia que eu não ia mais, né? E aí a vaga aparecer para ele. Então foi um dos fatos aí bem interessantes. E no caso dele que ganhou a medalha de bronze, ele ganhou a medalha, mas é para todo o time, né? Para toda a equipe. Porque a competição, quando ele sobe para competir, né? A categoria sobe, então ele é o representante do país. Então tá todo o time em volta ali assistindo a competição. Então tá todo mundo também torcendo, porque no final você vai ter a contribuição da medalha dele para a classificação do país. Então tá todo mundo torcendo, empolgado para ele também. E assim, normalmente a competição dele, que é uma competição de jovens, todos os jovens é a primeira competição internacional. A maioria deles é a primeira viagem internacional, então a primeira vez que tiram um passaporte, então é tudo muito novo, né? Tudo. Então a gente tem que segurar no aeroporto porque quer sair passeando, quer sair, então acaba ficando uma aventura aí, de uma excursão aí quase. Que recordação, a melhor recordação que você tem dessa viagem que você trouxe a medalha? Foi depois da competição, foi quando eu falei, quando eu já tinha ganho a medalha, todo mundo da família, amigos, todo mundo mandou mensagem no celular, aí eu olhei e fiquei feliz, tipo, muito feliz mesmo. Olha, é de emocionar, né? Bastante. E você, quando criança, quando adolescente,
Pensava em ser atleta? Eu fui atleta minha vida toda, não dessa modalidade, eu era atleta de judô minha vida toda, né? Acabei ao longo da carreira disputando seletivas para os Jogos Olímpicos. Também de alta performance? Alta performance. Não consegui, não cheguei, acabei machucando o joelho. Acho que é por conta disso que eu também fui fazer a fisioterapia depois. Eu vi a importância de uma fisioterapia mais especializada na área esportiva, né? E hoje a gente fica feliz aí com o resultado da delegação, né? Então a gente acaba aí sendo com o ego fica massageado quando um atleta seu consegue, né, representar o país, né? E aí você vê subindo no pódio de uniforme do Brasil, então isso daí não tem dinheiro que pague, né? Agora, 4 anos, faltando 4 anos, risquinho no calendário, cada dia um risquinho. Já começou a contagem regressiva. E você, o que você faz visando aí a Paralimpíada de Los Angeles? Focando muito nos treinos e tentando me esforçar cada dia nos treinos. Mas você é jovem, e namorar, passear, sair com os amigos, como é que funciona isso? Como equilibrar? E isso é importante, né? Então, por enquanto, eu tenho alguns amigos que treinam comigo lá e a gente... Alguns finais de semana a gente sai junto, assim, ou depois do treino mesmo, mas namorar, assim, por enquanto não. Por enquanto não. Não, mas focando mais nos treinos mesmo, competição. O resto, um dia, quem sabe. Que dica que você deixa para quem pensa um dia treinar, participar de equipes de alto rendimento, de alta performance? Eu acho assim, primeiro, você buscar o esporte, né? Como qualidade de vida, né? Porque a atividade física direcionada e treinada, ela faz com que é o melhor remédio que tem, né? Então a gente tem muitas publicações aí dizendo que realmente o esporte, a atividade física é o melhor remédio que tem. Então buscar, porque causa independência, o atleta acaba ficando menos doente, né? Uma autoconfiança melhor, né? A saúde mental ajuda bastante, né? E se ele realmente tiver vontade e ir para a área competitiva e disputar as competições dentro do ambiente mais competitivo, é que ele foque, que ele procure profissionais especializados, né? Que ele procure uma equipe multidisciplinar para dar suporte para ele, e ter a paciência, porque os resultados não são de um dia para o outro, não existe atalho, né? Não existe cortar caminho. Então, você precisa cumprir todos os passos, você tem que saber que a hora chega no momento certo, você não consegue adiantar nada, então existe todo um processo. Existem profissionais que têm essa expertise, que podem te ajudar a chegar na sua melhor performance, sem ter ficar parando para cuidar de lesões, por exemplo. Então, as lesões atrapalham bastante a vida do atleta e isso precisa ser muito bem conduzido. E aí você tem que procurar os profissionais dentro das suas potencialidades, cada um dentro da sua área, para ajudar você a chegar nos seus objetivos. Que dica que você deixa para quem quer ser um atleta de alto rendimento como você? Procurar um centro especializado e, se tiver um sonho de ser atleta, corre atrás, porque se tiver força de vontade, vai dar certo. Daqui 4 anos queremos te ver aqui, hein? Antes disso, cada medalha que você receber, volta aqui no Alesp Cidadania. Se Deus quiser, pode deixar. Combinado? Combinado. Então tá bom. Hoje no Alesp Cidadania nós conversamos com Pedro de Alcântara, esse jovem que é um halterofilista. Ele está praticando exercício de alta performance, de alto rendimento em Paralimpíadas, assim como o nosso mestre aqui, o professor Murilo Espina. Murilo, muito obrigada. Você que é um fisioterapeuta, um cientista do esporte, que trouxe tantas informações para a gente hoje aqui no Alesp Cidadania. Obrigado e conte com a gente aí para mais um convite e a gente está sempre aí disposto a contribuir com vocês. Muito obrigada. Obrigado. E para você que está em casa, a nossa audiência, muito obrigada pela sua audiência, você que nos acompanha por toda a Rede Alesp, as redes sociais e também pelo YouTube. Até mais!